neste lugar. E abra comigo no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 22. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, servo do Senhor, capítulo de número 22, versículo de número 1 para a nossa meditação. Glória a Deus. Ninguém vem ao culto para sair com a mesma história. Todos nós, quando nos reunimos para congregarmos ao Senhor, chegamos ao culto para sairmos totalmente renovados e diferentes. Mateus está depois de Gênesis, antes do livro do Apocalipse. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a poderosa palavra. Versículo de número 22:11. Diz assim: e o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos seus servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o, lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Podeis assentar em nome de Jesus. O tema desta mensagem que trago da parte do nosso Senhor esta noite para vós, o tema dela é um povo que vai ficar de fora da festa do Cordeiro de Deus. Amém? Quando nós lemos o capítulo de número 22, você vai encontrar dentro da parábola que Jesus está falando algumas pessoas, alguns escribas e fariseus, doutores da lei, que naquela época censuravam Jesus. Você vai ver Jesus falando da seguinte forma: ele faz comparação acerca do reino dos céus. Ele diz que o reino dos céus será semelhante a um rei que preparou a festa, ou seja, as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a notificarem acerca da festa aos convidados. Tendo ele enviado, aqueles servos vão e notificam. Algumas pessoas não fizeram caso algum. Então o rei envia novamente os seus servos para dizer que o banquete está preparado. Já temos seus bois, os seus cevados mortos, a mesa está pronta, e que eles poderiam vir à festa do seu filho. Quando ele envia os seus servos e eles notificam isso, aquelas pessoas que receberam o convite, elas não fizeram caso algum. Cada um foi para o seu campo, cada um para a sua fazenda, outros para a sua loja. E alguns, irritando-se, pegaram os servos do rei e, tendo se apoderado dele, os maltrataram e depois os mataram. A Bíblia diz que o rei, tendo notícia disso, ficou tão irado que ordenou o seu exército que fosse à cidade daqueles homicidas e matassem eles, e também que tocasse fogo na sua cidade. Tendo o exército do rei sair e destruir a cidade e os homicidas, o rei, ele vai dizer a seguinte palavra: na verdade, as bodas estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Então o rei agora, ele vai enviar os seus servos novamente, dizendo: ide pelas ruas, entrai por becos, atalhos e valados, e todos aqueles que vocês encontrarem, tragam ele para a festa. E tendo os servos saído, entraram pelas ruas, pelo beco, pelos atalhos, pelos valados, encontraram todo o tipo de pessoa, tanto bons como mal. E diz a Bíblia que a festa do filho do rei ficou cheia de convidados. Tendo sido notificado ao rei que a festa estava cheia de convidados,
O rei agora vai entrar no salão da festa e vai passear no meio da multidão para observar aquele povo, aqueles homens e mulheres que haviam sido deslocados para a festa do seu filho. E quando o rei começa a caminhar, ele vai se deparar com alguém que não está com uma veste que era característica de uma veste nupcial. Pastor, mas o que é veste nupcial? Veste nupcial é uma festa relativa, só significado de casamento. Como entrar-te aqui, visto que tu não tem veste nupcial? Aquele homem fica mudo, não sai uma palavra de seus lábios. E o rei, chamando o seu servo, diz: pegai, amarrai-o de pé e mãos e levai, lançai-o nas trevas exteriores, pois ali haverá pranto e ranger de dente. Jesus, ele simplifica esta parábola dizendo: porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Preocupou-me a entender, porque naquela noite, naquele dia, aquele homem, aquele rei, ele entra e viu aquele homem que não estava trajado com veste nupcial. Veste nupcial, a palavra veste nupcial significa a justiça necessária para entrar no reino dos céus. E se ele não estava trajado com uma roupa relativa ao casamento, se ele não estava vestido com isso, como estava vestido aquele homem? E eu fui buscar a fundo algumas características das vestes daquele homem, algumas características da roupa que ele estava vestindo, já que ele não estava vestido da justiça necessária para entrar no reino de Deus. Eu fui entender dentro da Bíblia Sagrada, se você não está encaixado na palavra que Deus ele deixou, que o nosso Jesus Cristo nos ordenou, é de verdade que eu estou trajado de uma veste pecaminosa, é de verdade que eu estou trajado de um pecado, estou vestido e a minha roupa está manchada pelo pecado. E quando eu olho para este homem, eu vou perceber primeiro que ele está vestido de avareza. Pastor, o que é avareza? Avareza é o apego exagerado, nojento pelo dinheiro. Está tratando-se de alguém que tem a sua vida voltada pelo dinheiro. Está tratando-se de alguém que tem a sua vida voltada para o dinheiro. Você sabia? E a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Pessoas nos dias de hoje têm o seu coração voltado para o dinheiro. As pessoas hoje estão se preocupando em adquirir riqueza humana, estão se preocupando em adquirir coisas supérfluas, coisas que passam, coisas que um dia vão se acabar. Suas terras havia produzido em abundância, tinha muita novidade, tinha muito fruto, e aquele homem não tinha onde guardar os seus frutos, seus bens, pois os seus celeiros estavam transbordando. Ele põe a sua mão na cabeça e agora vai pensar, vai raciocinar e vai ali perguntar-se a si mesmo aonde ele vai reunir os seus frutos. De repente ele tem uma ideia e ele vai dizer: já sei, farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, recolherei ali todos os meus bens e as minhas novidades, e direi à minha alma: alma, tem abundância de bem para muitos anos, agora come, bebe, folga e descansa. Quando ele imagina isso, uma voz brada do céu dizendo: louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Assim é todo aquele que para si junta riqueza e não é rico para com Deus. Quando eu leio no capítulo de número 5 do livro de Atos, a Bíblia diz que no início da igreja primitiva, aleluia, não tinha necessitado entre eles, era mesmo um e o outro. A Bíblia diz que aqueles que tinham fazenda, aqueles que tinham riqueza, vendiam as suas terras e depositavam o dinheiro aos pés dos apóstolos. Os apóstolos, eles repartiam com as viúvas, com os órfãos, com os necessitados. Um belo dia, a Bíblia diz que tinha um casal por nome de Ananias e Safira. Este casal tinha uma terra. Um belo dia, este homem, por nome de Ananias, ele vai e vende as suas terras, e quando ele vê muito dinheiro na sua frente, viu uma quantia muito alta, chamou a sua mulher e disse: nós não vamos dar todo esse dinheiro ao apóstolo Pedro, não, nós não vamos dar todo esse dinheiro para essa igreja, não, vamos reter a parte dela e vamos dar só uma parte. Quando ele faz isso, ele vai levar aquela parte da venda das suas terras
presença do apóstolo São Pedro. Ele olha e diz assim: pastor Pedro, está aqui o dinheiro das terras que vendi. Naquele dia, Pedro, cheio do Espírito Santo, olhou para ele e disse: por que deixaste o diabo sentar o teu coração? Por que deixaste o diabo colocar no teu coração justo? Não era melhor que tu ficasse com todo o dinheiro ou viesse trazer só isso? Aleluia! Não tentaste mentir ao homem, tentaste enganar ao próprio Deus, ao Espírito do Senhor. Porque fizeste isso, aleluia, tu morrerás. Diz a Bíblia que naquela hora Ananias caiu aos pés de Pedro, mortinho da Silva. Passados algumas horas, lá vem Safira, preocupada, procurando seu esposo, e chegou ao encontro do apóstolo São Pedro e disse a ele: o senhor não viu meu marido? Pedro olhou para ele e disse: vem cá, eu quero te perguntar algo primeiro. Foi portanto que vocês venderam as terras? Ela disse: foi. E Pedro olhou para ela e disse: olha, porque tu fosse conivente com o pecado do teu marido. Está vendo aqueles que estão ali na porta? Foi eles que sepultaram teu marido e também sepultarão a ti. Aleluia! Diz a Bíblia que também ele expirou e morreu. Pastor, eu não estou entendendo o que o Senhor quer dizer, mas tem muito crente hoje assim, preocupado em adquirir riqueza, preocupado em crescer financeiramente. Não é mais tempo de se preocupar com essas coisas supérfluas. Não é mais tempo de se preocupar em adquirir riqueza humana. Aleluia! Tem gente preocupada com o que vai comer, com o que vai vestir, ou até mesmo com o que vai calçar. Jesus Cristo disse: portanto, não é mais a vida do que a vestimenta, e não é mais o corpo, aleluia, do que o mantimento. Olhai para os corpos que não semeiam, não juntam em celeiros, não tem dispensa, e o Senhor os alimenta. Não valem mais a vós do que as aves do céu. E qual de vós pode ser solícito e acrescentar um côvado à vossa estatura? Porque estáis preocupado por essas coisas, se não podeis fazer nada mais. Considerai os lírios, que como crescem, não fiam e nem trabalham. E digo-vos que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que está no campo, e amanhã é lançada no fogo, não vestirá mais a vós, homem de pequena fé. O gentil de todo mundo, o gentil de todos os lugares, buscam essas coisas, mas o Pai sabe do que vos necessitais. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não é mais tempo de se preocupar com o que vestir, o que calçar, o que comer. Tem que se preocupar para não ficar de fora da festa do Filho do Rei, para não ficar de fora da mesa do Cordeiro. Não vale a pena. Constrói tesouro no céu, onde as traças de ferro os consomem, onde os ladrões não miram e não roubam. Porque disse Jesus: aonde estiver o teu coração, ali está o teu tesouro. Quem crê nessa palavra, abre a boca, rasga teu grito e dê glória. Nem motorou que eu desçai, lá pra cantar a subir, nem motorou que eu descei. Meu Deus do céu, esse negócio vai tremer muito hoje. Aleluia, aleluia. Não seja avarento, não seja avarento. A segunda característica da veste naquele homem: esse homem estava vestido de inveja. O que é inveja, pastor? É o desejo de ter para si aquilo que não é seu. É como se dissesse: se hoje você veste bem, tem aquele que vem e tem inveja de você, porque Deus te abençoou, porque Deus tem aberto as portas para você, as bênçãos têm te alcançado. Aí tem aquele que anda no pecado, fora da vontade de Deus, aí não se preocupa, porque Deus não abençoa, porque Deus não abre a porta. Tem gente por aí que tem inveja de você, você sabia? Porque Deus te usa, Deus te deu ministério, Deus deu uma chamada na tua vida. Aí tem aquele que não tem chamada, aquele que não tem chamada de Deus, sente inveja de você, sem contar quando você oferece o melhor a Deus. E tem gente que dá para Deus as coisas de qualquer jeito. Na hora de adorar, é aquela luta para abrir a boca e
hipocrisia, é oficina de Satanás. Tem muito crente por aí que, ao invés de dar lugar para o Espírito de Deus, dá lugar para o diabo. Tem muito crente por aí que está com o coração cheio de fruto da carne, cheio da inveja, enciumado. A Bíblia diz que no capítulo de número 4, no versículo de número 8 do livro do Gênesis, que Caim convidou Abel para passear no campo, chamou seu irmão Abel. Ele disse: maninho, vamos passear no campo. Lá vai Abel, atende para o pedido do seu irmão, e foi os dois passear no campo. A Bíblia diz no versículo 8 que levantou-se Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Campo na Bíblia fala de obra, campo na Bíblia fala de missões, campo na Bíblia fala de igreja. Pastor, não estou entendendo. Aleluia, mas eu vou lhe dizer: tem muita gente com inveja de você. Não prega e tem inveja de quem prega. Não canta e tem inveja de quem canta. Não ora e tem inveja de quem ora. Não consagra e tem inveja de quem consagra. Tem gente ciumada, tem gente com inveja, porque tu está oferecendo o melhor a Deus e vão fazer de tudo para ver se te mata. Tem gente que faz assim: vamos puxar o tapete dele, vamos rachar a cara dele no chão, vamos abafar o ministério dele. A inveja não vai prevalecer. Invejoso, sai daí, seu amado. Deus te disse: vai buscar, vai descer, porque assim como recebi a oferta dele, eu irei receber a tua também. Larga desse negócio. O invejoso vai ficar de fora, a porta não vai ser aberta para o invejoso. Não tem inveja do teu irmão, paga o preço também, e Deus vai te usar na face da terra. Então levanta a mão. Se é para aplaudir mais forte, não é para o pastor Renan, não, é para Jesus. A inveja, ela não prevalece. Muitas pessoas hoje estão contaminadas pela inveja. Você sabia? Meu Deus, eu lá na festa também, eu quero te dizer: valeu a pena esperar, valeu a pena aguardar. Então colocou dessa aí. Quem tem glória na glória, quem tem aleluia, abre a boca, dá um grito, agora. Segundo, adultério. Que adultério, pastor? Um relacionamento fora do casamento. Como tem gente pulando a cerca. A Bíblia diz, no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo de número 11, que o povo de Israel saiu para a peleja. Davi enviou todo o exército e disse: pode cercar Rabá, acaba com os filhos de Amon. E o povo com seu primo jovem vão para a peleja. Mas Davi preferiu ficar no palácio, descansando. Israel está em guerra e Davi está no palácio, descansando. A Bíblia diz que por volta da tarde Davi vai sair, vai passear no terraço do palácio real. Quando ele vai passear, ele se depara com uma mulher que, segundo a Bíblia, era formosa, que estava se purificando da sua imundícia. O que é imundícia, pastor? É o período menstrual que toda mulher tem. E lá em Israel era assim: quando uma mulher chegava nesse período, pelo terminado, ela tinha que tomar vários banhos especiais. Ela estava se purificando. Quando Davi percebe, ele bota os olhão nela e diz assim: ó, quem é essa mulher aí? Deus do céu, sabe, essa aí é a filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu. É mesmo, é? Vem cá, meu filho, vai lá com ela, diz pra ela vir aqui comigo. A vem Betseba, entra no palácio real, chega até a cama. Davi pega a mão dela e diz a Bíblia que Davi deitou-se com ela e adulterou. O adultério de Davi não aconteceu na hora que ele adulterou no leito com ela, não. Jesus disse: aquele que olhar para uma mulher e com ela desejar no seu coração,
bênção, com ela já adulterou. Quando ele viu Betseba, ele desejou, aí já foi. Tem muita gente hoje que está sendo infiel com seu cônjuge, sabia? Servos de Deus, eu estou falando de crente salvo em Jesus. Quando tu namorava com ela, todo dia tu levava uma rosa e dizia: olha, minha flor, você parece essa rosa, minha guitarra americana, meu melhor pedaço de bolo, minha caixa de bombom, não era assim? Aí depois que casou, ela importou um pouquinho, teve filho, agora só é baleia, anta, jumenta. Nem assim que tu cata ela. Aí de repente passou aquela chuchuzinha na rua, meu Deus, com uma gira pura. Ela vem se andando, ela vem sapateando. E o irmão é do manto, meu irmão. Ai meu Deus, é do manto, mas está envolvido no pecado de adultério. Lá vem ela, e ele começa a olhar dizendo: olha só, oh Jesus, troca aí, tira aquele tribufula de casa e me dá essa princesa aí. Tem muito, mas não consegue. Aleluia, a infidelidade tem crescido hoje. Você sabia que o povo que mais separa o povo evangélico? O povo que mais separa hoje é o povo evangélico. Por quê? Porque escolheu mal, porque casou mal. E quando casa, permanece fiel. Tu casou pra quê, hein? Casamento é para toda a vida. E tem muitos vivendo na prática do adultério. Eu me lembro que uma amiga nossa chegou lá em casa e ela disse: já posso ver meu Facebook? Eu digo: pode. Estava eu e minha esposa. E de repente ela veio e disse: olha, vocês conhecem esse fulano? Conhecemos. Rapaz, ele me convidou. Disse que ia passar um manto lá no Shopping Castanheira para mim. Disse: olha, eu quero ir lá no Castanheira porque tem um manto de Deus para a tua vida. E quando chegou lá no Castanheira, ela sentou de um lado e ele do outro. Ele olhou para ela e disse: me beija, porque aquela mulher que está olhando ali, ela está me olhando e tu me beija para dizer que tu é minha mulher. E ela disse: vigie, você é casado. Quando foi um dia, nós estamos na igreja e o pompom está danado olhando para a minha esposa. Eu fiquei olhando e digo: ah, Satanás do inferno. Labantorou que eu pensai. Pastor, eu estou entendendo, mas eu vou falar. Labacantorou que eu pensai. Labantorou. Levantore calamanda subine mantoro que eu pensai. Devine que faço de pra faço de calamida técnica. A magnaturiana de calamanda rabia subicovanai. Não consegue ser fiel. Firmou o compromisso, não foi com o homem, foi com Deus. A Bíblia diz que o adultério de Davi custou, aleluia, a destruição da sua família. Deus perdoou.